Confira os destaques do Jornal Banqueta de hoje. Vereadores aprovam audiência pública para debater a polêmica envolvendo Faenol e Escola Ana do Nascimento Souza. Conheça a história da nova-limense Márcia Cristina, portadora de uma rara doença, a neuromielite óptica. Circo Mundo Mágico chega a Nova Lima e artistas dão show nos bastidores da produção. Projeto Circo de Todo Mundo aproxima jovens e crianças para o universo dos picadeiros. E no Dia Nacional da Cultura, confira a entrevista com Marcos Augusto, secretário de Cultura de Nova Lima. Veja agora, no Jornal Banqueta. Na última reunião da Câmara de Vereadores, funcionários da Escola Ana do Nascimento Souza reivindicaram e os vereadores aprovaram a realização de audiência pública para debater sobre o futuro da Faenol e da Escola Ana do Nascimento Souza. Nós pedimos esse requerimento de uma audiência pública, porque tem alguns temas que a gente precisa debater e tem que ser debatido mesmo com a sociedade, com as pessoas envolvidas nessa questão da regularização jurídica da Faenol e a questão da manutenção do corpo docente da Escola Ana do Nascimento, e ver também onde que a Escola Ana do Nascimento se encaixa na política de educação inclusiva do município, enquanto uma escola de educação especial na perspectiva de educação inclusiva. Então, são os pontos que a gente precisa debater hoje para que se resolva essa questão do remanejamento dos professores, que o secretário de Educação e o Executivo querem, remanejamento dos professores do ANA para compor a rede regular de ensino e que está tudo muito misturado com essa questão de regulamentação da Faenol. E a data da audiência? Bom, nós não sabemos ainda a data, Os vereadores aprovaram, mas você viu que eles ficaram de olhar a data? Eles vão marcar. Então, a gente espera que seja o mais rápido possível, O vereador Alessandro Coxinha falou com a gente que poderia ser dentro de 7 dias ou, no máximo, 15 dias. Doença rara e desconhecida por muitos, a neuromielite óptica, chamada também de doença de Devic, é uma realidade na vida de nova-limense Márcia Cristina Ramos. Márcia começou a sentir os sintomas da doença em 2007 e em 2008 recebeu o diagnóstico. Foi muito difícil porque é uma doença que não é muito conhecida, é rara e foi muito difícil porque eu tinha tido uma filha com 2 meses que ela nasceu e eu comecei a ter sintomas que iam médicos e outros e não encontrava o que era. Até fazer uma ressonância e descobrir uma lesão muito extensa na medula. Toda vez que dá essa inflamação, que são chamados de surtos, que tem umas recaídas, a gente tem que tomar uma pulsoterapia, que é um corticoide venoso em altas doses, e o mais importante que é a fisioterapia, uma reabilitação que no nosso caso é imprescindível. Segundo Márcia, quando a doença chegou, ela se formava no curso técnico em gestão empresarial, mas ainda não teve a oportunidade de exercer a profissão. E esse é apenas um dos desafios que ela enfrenta diariamente. Em cada surto, a fraqueza é muita. Às vezes a gente fica, igual como eu cheguei a ficar paraplégica já, então precisa muito da reabilitação. E Nova Lima, ultimamente, está mandando muito fisioterapeutas embora, então teve uma defasagem aí. E outra coisa que me fazia muito bem é a hidroterapia, e que também já tem mais de 1 ano que não estão liberando. E isso faz muita falta para o organismo. Em relação a medicamento, você consegue isso através do SUS? Isso sim, isso a prefeitura eu tenho conseguido todos. Márcia realiza seu tratamento na Santa Casa em Belo Horizonte. Por telefone, o chefe do Serviço de Neurologia da Santa Casa, o neurologista Dr. Antônio Pereira, explica mais sobre a doença.
realmente eu acompanho a Márcia desde o início da doença dela, já há muitos anos. E a neuromielite óptica primeiro, é uma doença rara, não é uma doença comum. Durante muito tempo, ela foi confundida com uma outra doença do sistema nervoso, chamada esclerose múltipla, mas são doenças completamente diferentes. E a neuromielite óptica, primeiro, é uma doença, faz parte das doenças chamadas autoimunes, são doenças imunológicas, em que o próprio organismo da pessoa começa a fabricar anticorpos que começa a atacar o próprio organismo. Quer dizer, o sistema imunológico, em vez de defendê-lo, começa a atacá-lo. E na neuromielite óptica, esse ataque é feito preferencialmente nos nervos ópticos e na medula espinhal. Pode também acometer áreas do cérebro, mas é principalmente nos nervos ópticos e na medula espinhal que vai ser o maior ataque desses anticorpos que vão provocar a doença. E no caso da esclerose, da neuromielite óptica em especial, não existe um tratamento específico para ela. Apesar das dificuldades, Márcia tem fé na melhora do seu estado. Como eu fiquei muito dependente, aprender que a gente às vezes precisa depender mesmo das pessoas e contar com amigos, com família. E de onde você tira forças para lutar? Na família, nesses amigos e muita fé que eu tenho em Deus, porque Ele em primeiro lugar, e por mais que a medicina digam que não tem cura, essa doença eu ainda até creio que eu posso ser curada. No próximo bloco, o secretário de Cultura, Marcos Augusto, fala sobre os projetos e ações da cultura na cidade. Eu sou alemão, dono do restaurante Cheiro de Mato, estou na TV Banqueta. TV Banqueta, o canal do povo. Já pensou em apoiar um grande projeto? Agora as empresas em Nova Lima têm a oportunidade de aliar a sua marca a um canal de TV com conteúdo diversificado para atender às expectativas do público nova-limense. A TV Banqueta traz essa proposta pautada na imparcialidade com responsabilidade social. Apoie essa ideia. Ligue 31 3694 2926 e saiba como participar. TV Banqueta, o canal do povo. Sou Enilde, trabalhei muitos anos no Colégio Estadual e também estou na TV Banqueta. TV Banqueta, o canal do povo. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Cultura. E para falar sobre projeto e ações da área cultural de Nova Lima, recebemos Marcos Augusto, secretário de Cultura. Marcos, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu de estar aqui para dar informação aos telespectadores, né, sobre a quantas anda a cultura da nossa querida Nova Lima. Marcos, no Dia Nacional da Cultura, as pessoas ligadas à cultura em Nova Lima podem festejar o seu dia? Olha, se depender de mim, pode sim, porque a gente tem feito um trabalho, né, grande para integrar Nova Lima, né, no cenário cultural brasileiro, né? Haja visto, este ano nós dedicamos, o ano passado e este ano, a integração de Nova Lima no Sistema Nacional de Cultura, que foi aprovado já pela Câmara, a lei do sistema, e também já temos também a aprovação do Ministério da Cultura, que já mandou uma correspondência dizendo que nós fazemos parte hoje do Plano Nacional de Cultura. Quais os benefícios de fazer parte desse plano? Olha, o plano, o sistema, né, na verdade, é o Sistema Nacional de Cultura. Ele é um sistema de integração de todos os setores culturais do país. É tripartite, tem o sistema nacional, o sistema estadual e o sistema municipal. Eles são interligados, então isso vão criar aí uma espécie de rede cultural. Para beneficiar, por exemplo, está para aprovar agora uma lei que o Fundo Nacional de Cultura fará repasse para os municípios para o Fundo Municipal de Cultura.
Não só isso, vai permitir intercâmbio cultural entre os estados, de grupos culturais. Então, vão criar um cadastro cultural do país inteiro. Cada cidade faz o seu cadastro, é enviado para Brasília e vai ter um cadastro nacional cultural verdadeiro e pesquisado, né? Então são várias as vantagens. Ótimo. A área cultural em Nova Lima sempre foi bastante elogiada. Você consegue resumir quais são os principais projetos que estão em atividade hoje? Olha, e os projetos, tem projetos visíveis e não visíveis, né? Os visíveis são as festas que são necessárias, né? E são importantes também, mas tem um trabalho cultural que é invisível, que é muito importante, que é a valorização do artista local, que é a descentralização cultural. Nós temos vários projetos de descentralização que não acontecem no centro da cidade, né, que acontecem nos bairros, por exemplo. Tem um projeto que chama Hoje Tem Cinema. Como Nova Lima ainda não tem cinema, futuramente deve ter com o Cine Ouro sendo inaugurado, nós exibimos filme nos bairros, nas associações, às vezes até na rua mesmo. Uma novidade, nós já fizemos 2 apresentações dentro do presídio, a pedido da própria direção. A gente leva filmes para exibição para os presidiários lá, que é uma forma de reeducar as pessoas, né? Então esse projeto é um projeto assim que eu gosto muito, é um projeto barato, né? Porque é um projetor, uma tela e o público, né? A gente ainda dá umas pipoquinhas também para o pessoal se sentir no cinema. E é muito emocionante quando você vai, às vezes, num bairro e chega uma pessoa de 40, 50 anos e fala assim, é a primeira vez que eu vejo um cinema na minha vida, né? Então é um projeto que eu tenho muito carinho, Hoje Tem Cinema, mas temos vários outros projetos de descentralização. O Canta Nova Lima, que prestigia só músicos locais, que lá durante o Sexta na Feira. Tem os projetos nossos de educação patrimonial. Hoje mesmo nós encerramos ali na Escola Antonieta, um projeto que a gente pega as crianças, eles vão até os locais, os bens históricos da cidade, visitam e tem palestras sobre, por exemplo, o altar do Pilar, a origem dele, como é que foi, no teatro. E depois eles fazem um trabalho na escola, né, sobre aquelas visitas, e um trabalho de quê? De resgate da memória, da história da própria cidade. Os alunos, esse ano, nós publicamos um livrinho com a história da cidade, com aplicativos para que o aluno aprenda a conhecer a sua própria história. São vários, mas o que eu acho que me passa agora pela cabeça, que eu me lembro, mas são vários projetos com esse objetivo. Quem não pratica, quem não participa da cultura em Nova Lima é só quem não quer, né? Quem não quer. Nós fizemos recentemente uma conferência de cultura, né, que tivemos lá cerca de 500 artistas, tanto da regional noroeste, nordeste, artistas da cidade inteira, que é política pública. Foi tirado lá um conselho, os fóruns setoriais, o nosso conselho de cultura, que foi criado junto com o sistema municipal, ele é de fóruns setoriais. Quer dizer, cada setor musical, por exemplo, eles escolheram um representante que vai estar lá no conselho. Ele não representa ele mesmo, ele representa o grupo de artistas da área musical. O outro representa o grupo de artistas da área de teatro. Então é um conselho dos primeiros que foi criado aqui, que são formados por fóruns setoriais, e além disso é a primeira vez também que tem um conselho que é a maioria da sociedade civil. É 60% da sociedade civil e 40% do setor público. Então um conselho que vai provocar um intercâmbio, um diálogo profundo e uma participação da sociedade civil nas políticas públicas de cultura, que afinal de contas a política pública tem que ser feita junto com a população, não é uma coisa que tem partido do poder público, né? Então, assim, muitas vezes coincide aquilo que eles querem e aquilo que a gente quer fazer, mas às vezes surgem ideias novas e projetos novos. A partir do debate surgem ideias melhores. Exatamente. Marcos, dentro da descentralização, Nova Lima tem um CAC, que é o Centro de Atividades Culturais, que é a ideia de levar cultura mais próximo das pessoas. Então, Nova Lima hoje tem no Jardim Canadá e no bairro Cabeceiras. Sim. Existe projeto de criar em outros bairros? Sim, existe. O primeiro CAC foi criado na minha primeira gestão. Essa é a segunda gestão que eu estou na Secretaria de Cultura. O primeiro é esse lá do Jardim Canadá, que já está eu acho que já inteira nos seus 10 anos, né?
qual que é a ideia do CAC? O CAC, ele leva, além de levar oficinas para os bairros, oficinas de artes, de teatro, de dança, de violão e tal, é um centro de convivência, né? Então é um centro de convivência. Por exemplo, lá no Jardim Canadá, nós temos lá uma sala de vídeos, de ensinar a usar multimídias, etc. Vai de acordo com a região. E é um projeto muito bacana porque ele é feito no local onde as pessoas moram, onde elas vivem, né? Então as suas necessidades têm o objetivo de atingir populações mais carentes, que não têm acesso, não é carente, mas não tem acesso, por exemplo, ao centro da cidade para frequentar uma casa Aristides. Então a gente leva esses CACs. E tem o da cabeceira também, que é um sucesso também, que foi criado na gestão anterior, mas já existe projeto, inclusive o próprio prefeito já anunciou que ele quer expandir os CACs, que eu acho que é uma forma vamos dizer, descentralizar, né? Ao invés da população sair do bairro para vir para o centro, a gente vai até eles, né, para facilitar a locomoção e tudo mais. Já existem os bairros traçados ou ainda não? Olha, a gente tem um que talvez seja o primeiro, que inclusive já existe uma estrutura mínima lá, que é ali no Alvorada, onde tinha uma lona de circo e foi construído um prédio ali. Ali era para ser um CAC. Mas quando eu saí da cultura, da secretaria, da primeira gestão e fui para a comunicação, parece que o projeto ficou meio parado, sabe? Então a gente já conversei com o prefeito da gente retomar aquele espaço ali, que é um espaço da prefeitura, e já tem uma estrutura já lá, com energia, com água, tem um prédiozinho, e toda a gente formar ali, talvez ali seja o próximo CAC. Mas a nossa intenção é regionalizar, quer dizer, colocar uma regional lá no lado de Bicá, Nordeste, Noroeste, sabe, para expandir. Ótimo. Dentro ainda do CAC, Marcos, está tendo algum problema no CAC de Cabeceiras? Houve, né, até matérias jornalísticas e tal. É o problema geral, né, que aconteceu na prefeitura, que já está publicizado nos jornais, etc., que houve alguns cortes, né, de pessoal em função da folha, de adequação da folha. E o coordenador do CAC lá, ele perdeu, ele é concursado, ele perdeu a margem que ele tinha um cargo comissionário, então ele perdeu a comissão dele como comissionário, mas ele continuou com o cargo dele, que é concursar, logicamente. E como ainda nós estamos em fase de ajuste, nós não conseguimos um outro coordenador para o CAC lá, mas a gente está resolvendo assim, com os funcionários que já tem lá, com os próprios professores contribuem, né? É simplesmente uma questão de adequação. Como toda a prefeitura está passando por todas as secretarias da prefeitura. Exatamente, mas as oficinas continuam funcionando normalmente, não houve um dia lá que houve um problema da chave não ter chegado na hora, mas não foi nada além disso. Só. Dentro desses vários projetos, existem alguns que estão ainda no papel, Marcos, e que você gostaria que ainda nesses 2 anos você desse sequência a eles? Quem é secretário, né, a gente sempre tem um monte de sonhos, né, um monte de projetos, né? Temos algumas ideias na cabeça, mas eu tô centralizando mais em resolver problemas que precisam ser resolvidos no momento, né? Exemplo, a biblioteca pública e a Casa Aristides, né? Esse primeiro semestre eu enfrentei isso e já está publicado o edital de licitação para poder fazer a restauração dessas 2 casas, que são 2 imóveis históricos e tombados, né? Então isso, graças a Deus, já está resolvido. Possivelmente agora, no final de novembro, já está sendo aberta as licitações e deve começar no início do ano que vem a restauração. Outra coisa que eu sonho muito é que a gente começou também em 2005, que é o Cine Ouro, né? Fizemos um projeto para a lei de incentivo, foi enviado, aprovado, né? O projeto para a lei Rouanet, que é renúncia fiscal. Recebemos uma parte do recurso da Vale para fazer. O projeto está bem adiantado, mas ainda falta, né? Como todo projeto de restauração, às vezes as pessoas não entendem, porque quando você vai restaurar um bem antigo, igual o Cine Ouro, que é de 1940, você teve que reforçar, por exemplo, a estrutura onde é o palco. Aí começa a rachar,
o muro lá atrás, você tem que fazer um muro de arrimo. Então, vai aparecendo outros problemas. Vai aparecendo estruturais e tal. Então, está sendo adequado isso para fazer uma nova licitação do restante para terminar a obra. Então, eu fico sonhando que durante essa gestão nossa a gente consiga inaugurar, porque vai ser um espaço cultural de Nova Lima, assim, a nível de Belo Horizonte, do Cine Brasil, né, nas devidas proporções. E até mesmo assim no Brasil, ele foi previsto para 8 milhões e acabou ficando em 16 milhões, né? Por quê? Porque apareceram imprevistos, né? Então, se Deus quiser, ano que vem, no Dia Nacional da Cultura, nós vamos estar comemorando Cine Ouro, Biblioteca Pública e Casa Aristides. Ótimo. Dentro ainda da questão de bens culturais, Marcos, como que anda a política de tombamento de construções históricas na cidade? Se existem os tombamentos, quais são? Na verdade, existe o Conselho, né? O Conselho de Patrimônio Histórico, Artístico e Histórico, né? Do qual o secretário é presidente. Nós tínhamos feito lá um trabalho muito intenso de aprovação e de autorização, de preservação, né? Todo o sentido passa pelo Conselho. Se você tem um imóvel antigo, você quer comprar um imóvel na cidade, primeiro tem que passar pelo Conselho para ver se aquele imóvel é tombado, porque se ele for tombado, você não pode demoli-lo. Não significa que a prefeitura se impossou. Tem gente que entende tombamento como tomamento, né? Você não, simplesmente é um processo de proteção daquele imóvel. Você pode fazer algumas movimentações, mas você não pode alterar, por exemplo, a parte característica do imóvel. Então, esse é um trabalho do Conselho que muitas vezes as pessoas não entendem. Os inventários, né? Existe o ICMS Cultural, que é um programa do IEFA, do Instituto Histórico Estadual, que a gente já tem um cronograma que nós temos que inventariar os imóveis de Nova Lima inteiro. Nós já fizemos boa parte disso, mas ainda falta muito, né? Esse ano, por exemplo, nós fizemos toda aquela área da mineração, antiga mineração Morro Velho, tudo aquilo foi inventariado, aqueles galpões, aquelas estruturas, a própria boca da mina, foi inventariado. Lá dentro mesmo? Dentro da Morro Velho, ali, onde era a planta da Morro Velho. Aquilo foi um trabalho imenso, de 6 meses, foram contratados uma empresa especializada, a descrição histórica do imóvel, de quando, o que toda a história da cidade que está muito em volta daquilo ali. Então foi inventariado, né? Foi um trabalho muito grande. A parte central tem alguma coisa que está programado para ser inventariado, né? Estão fazendo uma parte ali do Mingu também para esse ano. E existe um cronograma que todo ano a gente pega uma parte da cidade e inventaria. Isso inventariado significa você registrar o imóvel, as características do imóvel, para quando você precisar de informação sobre imóveis, você tem. E de bens tombados, você sabe dizer quais são? Tombado nós temos, são 12 Bicame, a Biblioteca Pública, a Casa Aristides, o Teatro Municipal, a Igreja Nossa Senhora do Pilar é um tombamento e o altar é outro. É até interessante que o único bem tombado pelo IFAM, que é o Instituto Nacional de Histórico Nacional, que é o altar Nossa Senhora do Pilar. Foi tombado em 1951 pelo IFAM. Né? Em 51 ele foi tombado? Ele foi tombado. Ele é protegido nacionalmente, porque tem os tombamentos estaduais e os municipais. Os outros imóveis são tombamentos municipais, né? E algumas casas, né? Igual a Casa de Cultura, onde funciona a secretaria, também é tombada. São cerca de 12 imóveis. Ótimo. O Marcos, falando um pouco do teatro, o teatro é sempre elogiado pelos artistas como sendo uma grande casa de espetáculo. Sim. E lá falta o ar-condicionado. Sim. Tem previsão da instalação do ar-condicionado? Olha, explicar assim antes, né? Porque quando eu entrei na secretaria em 2005, eu recebi o teatro restaurado. Totalmente restaurado. Totalmente restaurado. Mas faltava lá ainda os equipamentos, né? Então faltava ainda a luz, som, o ar-condicionado, uma série de coisas. Nós fizemos aquilo que foi possível na época. Então nós compramos equipamento de som de última geração, uma mesa, né, de vários canais próprios para teatro. Conseguimos a parte de iluminação também,
inclusive em parceria com o Ministério da Cultura, com a FUNAR, nos doou um kit de iluminação. Formamos técnicos, Nova Lima não tinha técnico de iluminação, de som. Nós fizemos cursos, pagamos cursos para os técnicos aqui fazerem cursos para aprenderem a manipular a iluminação e tal. E procuramos colocar o teatro para funcionar. E funcionou muito bem durante esse período e tal. Só que toda a casa de espetáculo, onde tem esse entra e sai de espetáculos e de pessoas, ela desgasta, sofre, os equipamentos sofrem desgaste, o sistema de iluminação precisa de fazer uma recuperação dele permanente, né? Até mesmo os móveis, as cadeiras e tal. E durante essa gestão que eu saí, quer dizer, não é falar, não houve essa cautela de preservar, né? Para você ter ideia, eu fazia durante os 4 anos, eu tinha uma empresa já contratada para poder fazer a limpeza geral do teatro. Eles lavavam do carpete, as cadeiras, tudo limpo. Deixava tudo, quando chegava em janeiro, fevereiro, estava todo como se fosse novo. E aí hoje tem muito equipamento, precisa fazer manutenção da mesa de som. Então o teatro realmente está funcionando precariamente, eu vou ser honesto. Mas eu tenho trabalhado para isso o prefeito mesmo é consciente disso, ele foi um dos primeiros a falar, mas vamos botar um ar-condicionado nesse teatro. E para colocar esse ar-condicionado, eu falei com o prefeito, olha, nós temos que consertar, são várias coisas, então vamos fazer um projeto de tudo para fazer, vamos até pintar ele novamente, que precisa, são o quê? Quase 12 anos, né, que ele precisa ser feito. Então, assim, como esses processos licitatórios são demorados, né? São burocráticos, né? Chegou a ser feita uma licitação do ar, mas ela deu deserta por falta de adequação, tinha que fazer os projetos elétricos, tudo mais e tal. Então, mas está caminhando. Então a ideia é fazer uma licitação de tudo. Fazer uma reforma geral nele. Só fazer tudo que o senhor fez na primeira passagem. Exatamente, porque senão a gente bota o ar, mas as portas, por exemplo, elas precisam, o sistema de vedação está perfeito para um ar-condicionado funcionar. Em vez de ser um sistema paliativo, só vai fazer um sistema geral. Ainda dentro do teatro, no passado recente, a gente recebeu grandes artistas, principalmente globais. Luana Piovani, Lúcio Mauro Filho. Por que de uns tempos para cá a prefeitura não tem trago mais essas peças? Com grandes nomes, né? Não é questão de trazer, né? Assim, o teatro é o teatro público, né? O teatro municipal é diferente de um teatro Maria, um teatro particular qualquer. Né? O particular, o cara ele tem que trazer mesmo grandes artistas até para chamar, né? Para você ter público. Mas o teatro, inclusive, a primeira coisa que nós fizemos foi uma lei que formaliza a sessão do teatro. Então, fica aberto o site do teatro para quem quiser se apresentar, qualquer produtor que quiser trazer algum artista para cá, ele pode trazer. Se quiser vir para cá o Chico Buarque fazer, nós aceitamos de bom grado, porque está lá, é só ter a data e tal, podemos fazer isso. Então, é aberto, é um sistema. Agora, a visão nossa de utilização do teatro é a gente valorizar a nossa cultura local. Porque veio alguns artistas de fora, teve uma apresentação que teve esse ano, nos procurou, nós concedemos teatro, eles pagam uma taxa para usar o teatro. Eu acho que se uma grande produção, eles podem muito bem pagar, que é uma das taxas mais baratas do Brasil. Mas nós, por exemplo, trouxemos esse ano para cá, pouca gente vai se lembrar, nós trouxemos o grupo Giramundo com a peça Carnaval dos Animais, né, que é uma peça clássica, que girou no Brasil inteiro. Apresentaram no Espírito Santo, apresentaram em Mato Grosso do Sul, e com a Orquestra de Nova Lima, acompanhada ao vivo com a Orquestra de Nova Lima. Quer dizer, é um negócio assim, nós expandimos o nosso horizonte. Então, assim, o nosso trabalho, né, fala assim, não é questão de bairrismo, né? É questão de se tiver que criar alguma coisa, vamos criar. Eu não sei se você lembra quando criamos o projeto Zé Fuzil, que foi uma homenagem ao Zé Fuzil, antigo músico aqui. Foi uma produção daqui, com artistas locais, e que nós enchemos aquela casa 2 vezes. Se tivesse feito o terceiro espetáculo, encheria. Foi elogiado por muita gente, né?
Fizemos recentemente comemoração de 70 anos do teatro. Fizemos uma pesquisa enorme, fizemos um vídeo sobre a história da SOARTE, que foi o primeiro grupo de teatro de Nova Lima, assim, que mais impulso deu o Teatro Nova Lima, Pierre Duarte, que é um dos últimos, né, vivos ainda, Roberto Alviz, etc. Foi contado toda essa história, foi homenageado essas pessoas que iniciaram esse teatro da cidade. Então a gente tem eu acho que cada um tem a política. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu gosto dos atores globais, eu acho que isso não é uma prioridade para nós, trazer um artista global. Porque quem quiser ver pode ver na novela. Sua política é valorizar os artistas. Valorizar a boa arte, não é a arte local, mas a boa arte. E nem sempre o global significa que é bom. Isso. Marcos, pelo visto, acho que a cultura vai bem, né? Porque se puder a gente ficaria aqui horas e horas conversando. Sim. Mas chegou ao fim e gostaria de deixar esse momento para você passar alguma mensagem para os artistas, para todo mundo que mexe com cultura em Nova Lima. Sim, a minha mensagem é o seguinte, que eu estou sempre à disposição para o diálogo, para a participação, né? Que participem, né? Que os membros, por exemplo, as pessoas que se colocaram à disposição de trabalhar no Conselho de Cultura, e que a população acredite no trabalho e participe dos projetos que a gente desenvolve e busque informação. Tem a fanpage, né, da Secretaria de Cultura, que geralmente é publicado semanalmente todos os eventos que a gente promove na cidade. Procurar lá na Secretaria, geralmente a gente coloca cartaz. Hoje mesmo está sendo selecionado o Salão de Fotografia Novalimense, cujo tema é o mineiro e sua moradia, o jeito do mineiro, mas não é do mineiro de Minas Gerais, não, é do mineiro da mina de Morro Velho, que é uma história que precisa ser recontada, né? Que a mina acabou, mas eles estão aí, as famílias estão aí. Então é um salão que o tema fotográfico é essa história de Nova Lima envolvida com a mineração. Está sendo julgado agora, vai ter os premiados, né? A gente vai, no início de dezembro, o salão deve estar aberto para a população. Então é isso, o que a gente busca é fazer aquilo, é ir de encontro com a população, levar o conhecimento, levar o que muda a vida das pessoas, né? Que é levar a cultura. Não adianta você ser um médico, ser um jornalista, se você não tiver cultura, não tiver o conhecimento. A cultura é o conhecimento, né? Então é isso que a gente procura fazer da melhor maneira e da maneira que a gente pode fazer, né? Dentro das nossas limitações. Marcos, obrigado pela presença. Obrigado sempre você pela oportunidade. É um prazer recebê-lo, todos da cultura. Tá bom, muito obrigado e agradecer o público que está nos... A paciência de né, de ouvir a gente contar nossas histórias. Isso. No próximo bloco, conheça a história do Circo de Todo Mundo. Sou Marli Garzon, estou na TV Banqueta. TV Banqueta, o canal do povo. Já pensou em apoiar um grande projeto? Agora as empresas em Nova Lima têm a oportunidade de aliar a sua marca a um canal de TV com conteúdo diversificado para atender às expectativas do público nova-limense. A TV Banqueta traz essa proposta pautada na imparcialidade com responsabilidade social. Apoie essa ideia. Ligue 31 3694 2926 e saiba como participar. TV Banqueta, o canal do povo. Aí pessoal, meu nome é Adilson, mais conhecido como Taioba, e estou na TV Banqueta. TV Banqueta, o canal do povo. Quando se pensa em cultura, a primeira palavra que vem à mente é arte, que além da força criativa, tem poder de transformação. A arte circense é um bom exemplo disso, e o Circo de Todo Mundo promove essa transformação. O Circo de Todo Mundo nasceu em Belo Horizonte, com o intuito de ajudar crianças de rua por meio das artes circenses.
Desde 2009, em Nova Lima, a ONG atende cerca de 500 crianças da comunidade escolar, da vizinhança e provenientes dos CRAS, Centros de Referência Social. O circo ele nasce de um movimento nacional de meninos e meninas de rua. Esse movimento ele acolhia as crianças em situação de rua e ele começou a demandar alguns trabalhos específicos, como o combate à violência sexual e o trabalho infantil. E aí, posteriormente, a gente começa a realizar um trabalho de circo com essas crianças. Entre malabarismos e acrobacias, as crianças encontram um caminho benéfico para a alma e para o corpo. Nessas oficinas é mais a concentração e o trabalho em conjunto. Mostra para a criança qual a importância do colega do lado e para a sua segurança que você tem que ter um ao outro. Assim ele consegue fazer atividade com segurança e também com perfeição, que é a técnica que a gente usa no circo. Não é só o físico, o emocional, o engraçado. Como circo, todo circo tem que ter um palhaço. E a gente mostra para a criança também ser o palhaço, a gente ser o palhaço. Então tudo é com alegria, não é nada forçado, é tudo para descontrair mesmo. A alegria do circo é tão contagiante que até eu, que tenho medo de altura, voltei a ser criança e fui parar em cima do trapézio. Fui flagrada pelo cinegrafista e fiquei de pano de fundo junto das crianças que frequentam a ONG e só tem coisas boas para falar sobre o circo. É até bom para, por exemplo, tirar as pessoas do mundo da droga, tirar gente de rua que fica aí andando por aí, como aviãozinho, né, que chamam. Eu interessei porque é muito bom aqui a educação. Eu pretendo pegar e seguir em frente para crescer. Eu tenho o meu próprio circo, se Deus quiser, e fazer artes aí por aí nos circos. Se não fosse pelo circo, eu não estaria aqui, eu estaria na rua. Em que área do circo você vai atuar? Tecido. No circo, o espetáculo não pode parar, mas para ele começar é preciso muito trabalho. E é isso que você vai ver agora, os bastidores do Circo Mundo Mágico, que acaba de chegar a Nova Lima. O circo é sinônimo de alegria, onde o mundo dos sonhos se mistura ao dos humanos. Mas quem escolhe esta profissão tem que estar preparado para uma vida nômade. Tem cidade que é um final de semana, tem cidade que é 2 finais de semana, tem cidade que é uma temporada maior, a capital já fica uma temporada maior. Então, tirando uma pela outra, dá em faixa aí de umas 25 cidades por ano. E agora me conta uma coisa, uma curiosidade, acho que é de todo mundo que está em casa, é verdade que as pessoas fogem com o circo? Ah, tem vários casos. Eu tenho uma tia mesmo que fugiu com o circo já tem uns 30 anos que ela está no circo. Então existe sim, é muito mais fácil quem é da cidade vir para o circo do que quem é do circo sair para a cidade. O que a gente ama é estar itinerantemente. E a vida então é dentro do trailer? Dentro do trailer. Cada um tem seu trailer, né? Cada família. É que eu falo que é como se fosse uma grande vila, né? Cada trailer, cada ônibus é uma família que mora. Mostra a sua casa pra gente então. Só não repara que nós estamos chegando ainda, então não arrumamos tudo não, mas entra aí. O trailer é bem equipado, tem quarto para as crianças e para o casal, cozinha conjugada com sala de estar, lareira e ar condicionado. A vida de artista de circo não é só espetáculo. Malabaristas, equilibristas e palhaços têm que colocar a mão na massa para produzir o espetáculo. Gente, esse é o Lucas Matias, vocês estão vendo ele aqui de boné, de camisa de trabalho, todo sujo de poeira. Mas esse cara é um artista excepcional e está montando agora a estrutura do espetáculo que você faz, que é um perigo, né? Globo da Morte, é isso aí. O Globo da Morte. Quantas pessoas fazem o espetáculo junto com você? 3. São 3 globistas, né? Tá chegando mais um também de viagem, só não sei se ele vai chegar a tempo de estrear, mas é 3. E como são as acrobacias aqui dentro? Tem de vários ângulos, né? A gente roda assim, aí roda sem as mãos, em pé em cima da moto, de lado. Faz loop, fica horizontal. Precisa de coragem para fazer o número? Precisa de coragem. Coragem e sangue frio mesmo, porque o negócio é... A adrenalina vai na veia mesmo aqui. O negócio é muito louco. E a resposta do público? Eles vão achar massa, né? Vai ficar, nossa senhora, todo mundo vai ficar impressionado, né? Porque
Lá dentro a gente assim tá todo lá, tá na tensão assim, mas o público lá de fora vai achar bonito, né? A gente arrisca a vida lá para o público sair satisfeito. Mas é bom. O Circo Mundo Mágico fica no Espaço Cultural até o dia 16 de novembro, com espetáculos todos os dias à noite. O Jornal Banqueta de hoje termina aqui. Te espero amanhã. Fique agora com o Espaço Câmara. O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta.